Fala pessoal, vamos retomar aqui a nossa aula sobre gestão de risco e gestão de desastre. Na primeira aula eu falei sobre as diferenças de emergência, desastre e catástrofe. Na segunda aula eu trouxe um pouquinho sobre a gestão do risco, gestão do desastre e o que acontece nas primeiras 72 horas. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre tudo o que vai se desenrolando ao longo das ações de resposta à emergência. O que a gente tem que ter uma noção, pessoal, é o seguinte: quando a gente fala sobre a gestão do desastre, muitas coisas elas acontecem ao mesmo tempo, né? A gente tem a fase da resposta, a gente tem a fase da recuperação e muitas dessas fases elas se encontram. Então aqui a gente está falando do abrigo e é muito importante que vocês entendam que o abrigo ele não é instalado quando acaba o resgate. Ao mesmo tempo que está acontecendo o resgate, alguém está instalando um abrigo, alguém está instalando um centro de distribuição logística, alguém está tentando desobstruir via, então é tudo ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes o cenário é caótico. O que eu quero trazer aqui para vocês é porque qual que são as melhores práticas de gestão de abrigo e o que realmente, infelizmente, acontece num desastre, que geralmente não é, infelizmente, não é a melhor prática, tá? Principalmente aqui no Brasil, a gente está acostumado, tá, a colocar os abrigos em escolas. E o que eu quero trazer para vocês? A doutrina internacional, ela preconiza que você não coloque abrigo em escola. Alguns pontos que eu vou discorrer aqui, não necessariamente nessa ordem, mas o que vai trazendo, vai vindo aqui na minha mente, vocês podem ler aí, né, depois. Mas quando você coloca um abrigo numa escola, a gente tem que entender que a escola tem uma função de ter uma criança ali aprendendo e estudando. E aliado a isso, a gente tem, por exemplo, uma mãe que está indo trabalhar e deixa a criança na escola o dia inteiro para que ela possa trabalhar. A partir do momento que eu tenho, a mãe ou o pai, né? Mas a partir do momento que eu tenho ali uma criança que ela deixa de ir para a escola, eu tenho uma mãe que ela deixa de ir trabalhar. E ela deixa de ir trabalhar num momento muito delicado, que é o momento que aconteceu o desastre. Então eu começo a criar um ciclo problemático ali na rotina normal da cidade. Então eu tenho uma criança que foi afetada por conta do desastre, eu tenho ela fora da escola, a escola virando um abrigo, a mãe que não foi trabalhar, o local de emprego que a pessoa poderia estar trabalhando, às vezes ela está precisando de limpeza, está precisando de reestruturação e a gente não tem um funcionário, então a chance desse funcionário às vezes ser mandado embora é alta, então a gente vai começando a criar uma série de problemas, né? É uma cadeia, é como se fosse um efeito dominó. Vai cair numa peça e as outras vão caindo logo em sequência. E a escola ela tem ela é utilizada como abrigo porque as pessoas pensam assim, poxa, a gente tem salas de aula, compartimentação, a gente tem vestiário, tem banheiro, a gente tem sala de jogos, a gente tem quadra, a gente tem espaço grande, tem cozinha. Só que o grande problema é que a escola, quando ela é utilizada em sistema compartimentado para que cada sala de aula seja talvez uma parte de um abrigo para uma família, a gente tem nessa compartimentação, a gente tem uma falta de exposição das pessoas. E o abrigo, ao contrário do que a gente trabalha, por exemplo, quem trabalha com doutrina de emprego de tropa em situações críticas vai entender isso aqui. Quando você quer empregar uma tropa em situação crítica, você não pode oferecer o conforto extremo para sua tropa no início. Vou explicar por quê. No primeiro dia, você deixa sua tropa dormindo no chão, bebendo água, comendo pouco e deixa elas uns 2 dias assim. Segundo dia, você já bota uma água mais gelada, uma refeição melhor e um colchão, colchonete. No quinto dia, você já muda para um colchão, um chuveiro quente, você vai melhorando para que a sua tropa ela continue ficando naquele ambiente hostil por mais tempo. Se eu faço isso no abrigo, que geralmente é o que acontece, ele está numa situação ruim e ele vai melhorando ao longo do tempo, as pessoas não querem sair do abrigo. Eu já fui para abrigo que tinha Netflix, Wi-Fi, tinha tudo. Então as pessoas não tinham nem que fazer faxina, não tinham que fazer nada, elas estavam como se fosse no hotel. Então as pessoas não querem sair do abrigo. Muitos abrigos, dependendo da situação que vai ao longo do tempo, ele vai ficando melhor do que a própria casa da pessoa. E aí a pessoa se acomoda ali. E é óbvio, né? A individualidade de cada um ela é importante, mas quando você tem uma área exposta, você evita que tenha furtos, que tenha assédios dos mais diversos, né? Não vou nem ficar falando muita coisa aqui, porque pode, para não prejudicar o alcance, mas você tem assédios dos mais diversos,
você tenha problemas de adultos com crianças, né, que vocês podem me entender. Então, é algo muito problemático. O que a doutrina fala, né? Se você for pegar os abrigos ali do Estados Unidos, Japão, dos países desenvolvidos, eles usam ginásios, né? Ginásios abertos com certas compartimentações. Eu já vi algumas iniciativas aqui no Brasil, em alguns lugares que a gente foi, do tipo Rio Grande do Sul, que as pessoas tentaram colocar tapumes para separar e dar mais privacidade. O que acontece é que muitas vezes você aumenta muito a carga de incêndio daquele local e vira, né, vira uma bomba relógio. A gente não está falando do Japão ou dos Estados Unidos, a gente está falando de um povo que não tem essa cultura e que, por exemplo, vai ligar ali uma centena de aparelhos numa tomada só com um filtro de linha e pode provocar um incêndio e vira uma bomba relógio. Então, a gente não recomenda isso, tá? A não ser que você me fale que vão ser divisórias extremamente anti-chamas, com, enfim, com todo o cuidado necessário, que geralmente não é o caso, tá? Então o que a gente recomenda é que sejam locais abertos, ginásios com, por exemplo, camas de campanha, quem já não viu, veja aí. Você tem uma lavanderia, você tem uma cozinha. A gente nunca recomenda que as pessoas enviem quentinhas para os abrigos, porque se você pede isso, vai chegar mais quentinha do que é o necessário. Então a gente recomenda que as doações que foram recebidas, por exemplo, de cesta básica, sejam feitas comidas ali naquele abrigo, e aí as pessoas vão consumir o que elas acham necessário, né? O que a gente preconiza dentro do abrigo é que você tenha as divisões da cozinha, da área de recreação, que você tenha uma área tenha toque de recolher, tenha a alvorada, que você tenha ali uma lavanderia coletiva, você tenha a área de recreação, tudo isso adaptável conforme, né, o que a doutrina prega, que é o manual Esfera, tá? Para quem não conhece. Então, na escola, né, um abrigo em escola, a gente tem conflito demais em famílias, os banheiros geralmente são insuficientes, você tem uma falta de controle operacional muito grande e você tem um impacto social e consequentemente econômico pelos fatos que eu falei. Já num ginásio você consegue setorizar melhor, você tem um controle melhor de segurança, porque os ginásios e estádios eles foram construídos para isso. Você tem o padrão humanizado, né, humanitário, que o manual Esfera e a ONU preconizam para um abrigo temporário. Existem alguns padrões mínimos que a gente fala que para você, e isso é importante vocês entenderem, por quê? Porque o abrigo ele pode ser montado depois do desastre, mas o ideal é que ele seja concebido e o conceito dele ele seja antes do desastre acontecer. Então, geralmente, né, o que se preconiza? 3,5 metros quadrados por pessoa, tá? Naquele abrigo. Você vai precisar de um volume de água de 15 litros por pessoa por dia, tá, gente? E não é só água para beber, é água para beber, para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa. Então tem um monte de coisa que você vai precisar. Cada vaso sanitário serve 20 pessoas e você precisa de um gestor 24 horas naquele abrigo, tá? Tem que ter alguém o tempo todo. Então você tem que ter controle de acesso, segurança, quem que entra aonde, você tem que ter lista de distribuição de tarefas, que é muito importante. Um ponto aqui que eu não sei se está lá na frente da aula, mas o abrigo de pessoas, gente, ele tem que ser diferente do abrigo de animais. A gente não coloca animal junto do abrigo de pessoas. Se você precisa de um abrigo de animais, você tem que colocar ele separado do abrigo humano. A gente tem problema de ataque de cães, pessoas que têm alergia com gato, briga por conta de um animal que está fazendo xixi, cocô ali no abrigo e é de um vizinho, enfim, não se coloca. Não coloca de jeito nenhum. Ah, Léo, mas eu... Não coloca. Ah, mas eu não aguento ficar sem seu cachorro. Então você fica sem seu cachorro e sem ficar no abrigo. Não se coloca. Regra do abrigo. Abrigo tem que ter regra. Para a pessoa entrar ali, ela assina um termo de consentimento que ela vai participar de acordo com as regras do abrigo. E se ela não está respondendo, gente, é tirar a pessoa. Não interessa. Tira a pessoa, porque tem um gestor ali que vai ser responsável por aquele abrigo onde as pessoas estão ali. Tranquilo? O que as doutrinas também colocam, né? Que, por exemplo, o chuveiro, né, você tem uma média, né, o ideal de chuveiro seria, numa situação caótica, um chuveiro para cada 50 pessoas, sendo o ideal um chuveiro para 20. Tá? Em tempos normais aí de normalidade, que você já tem ali uma rotina definida, um para 25.
Cada lavanderia, cada máquina de lavar ali, ela vai atender mais ou menos, né, lavanderia industrial, tá, gente? Não tô falando de uma lavanderia normal, uma lavanderia, máquina industrial, secadora industrial, vai atender a mais ou menos 16 famílias. A gente já teve um abrigo que a gente gerenciou com mais ou menos 600 pessoas e a gente tinha 5 máquinas de lavar e 5 secadoras. Léo, mas para que eu vou ter máquina de lavar se está tendo doação de água? Pessoal, de doação de roupa. Pessoal, doação de roupa é um problema. A gente não pede doação de roupa porque ela foge do controle. E se você tem muita roupa ali para ser doada, se a pessoa não tem como lavar, sabe o que vai acontecer? Ela vai jogar aquela roupa no lixo. Ela vai virar um lixo, ela vai virar um entulho. Então aquilo ali é muito complicado. A pessoa vai ter que ficar procurando roupa do tamanho dela, estampa que ela gosta. Gente, não faz isso. Faz o que a gente está falando, faz o que eu estou falando com vocês, que já é uma prática, já é o usual e o ideal é que você faça dessa maneira. Em relação à refeição, né, o ideal é que se tenha fogões industriais que vão fazer ali 3 refeições por dia, café da manhã, almoço, talvez um lanche da tarde e janta. Isso aí vai variar muito da mão de obra que você tem. Geralmente cada fogão industrial ele atende aí cerca de, se eu não me engano, são 50 pessoas que cada fogão industrial consegue comportar, e é óbvio que, gente, que vai variar muito do tamanho da panela que vocês têm. Por isso que, quando você vai montar um abrigo, gente, você precisa ter esses insumos antes. Ninguém tem uma panela gigantesca para cozinhar para isso tudo de pessoas. Ninguém tem. Então, se você não comprar esses insumos antes, na hora vai ser extremamente difícil. Você precisa de ter uma preparação ali para que as pessoas elas consigam responder. Não é a mesma colher, não é o mesmo liquidificador, é tudo industrial. Então, se você está preparando a sua cidade para uma contingência como essa, você pode ter um ponto ali onde você tem a cozinha industrial já montada e você mobiliza de acordo com a sua necessidade. Você não tem que mobilizar isso aí de uma hora para outra. Se você sabe que a sua cidade pode sofrer isso, gente, compra contingencialmente, na hora que precisar, você coloca lá. Existem iniciativas de carreta de alimentação que são muito boas, podem ajudar no abrigo, mas se você já tem um abrigo já pré-concebido, que você coloque isso lá e facilita bastante a vida, tá? Bom, então isso aqui é bem rápido, porque eu tô falando de abrigo, vou até voltar na outra tela, que depois a gente vai falar do problema de doações que a gente tem. Mas em relação ao abrigo, gente, o que a gente tem que ter noção é que o abrigo ele já tem, pelo tamanho dele, ele já comporta uma certa quantidade de pessoas, tá? Isso aqui não é uma aula de gestão de abrigo temporário, seria muito maior se fosse, mas o abrigo ele já comporta uma certa quantidade de pessoas. E essa certa quantidade de pessoas que o abrigo já comporta, ela tem que estar preparada para isso. Então você vai pegar a área total do abrigo, espaço para cama, espaço de recreação, área de triagem de pessoas, pode ter um pequeno posto de atendimento médico e psicológico em abrigo, não tem problema, beleza, pessoal? Não tem problema nenhum ter isso aí. Abrigo de animal separado. Uma coisa é importante, gente. Abrigo não é a área de receber doação. Não é. Então, não coloque o centro de distribuição logístico e o abrigo no mesmo lugar. Você vai ter problemas. A não ser que seja um ginásio assim enorme, gigantesco. Eu desconheço aqui, por exemplo, talvez em grandes centros urbanos, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, mas em cidades menores você não tem ginásios tão grandes que comportariam isso. Então, coloque os abrigos, né, o centro de distribuição logística de recebimento de donativos diferente do abrigo temporário. E o abrigo temporário, gente, da mesma maneira que ele tem uma fase de mobilização, ele tem que ter uma fase de desmobilização. E aí, o que as pessoas podem pensar são diversas maneiras, tá? Sempre quando a gente recebe uma pessoa no abrigo, a primeira coisa, o ideal de tudo é que essa pessoa ela tenha um lugar para ir para casa de um parente. Né? Então a gente tem o desabrigado, ele está fora, ele está abrigado num abrigo que alguém forneceu para ele. A gente tem o deslocado, que saiu da sua cidade e foi para outra cidade, e a gente tem o desalojado, que não está num abrigo, mas está numa casa de parente, que seria o ideal. Ele ir para uma casa de parente, você como gestor público, como uma ONG que mexe com isso, que você forneça os insumos necessários para aquela família. Então a família está abrigando uma família que perdeu a casa, você entregar o colchão, você entregar uma cesta básica, um kit de higiene pessoal para essas pessoas.
E aí, quando eu falo que o abrigo não é o centro de distribuição logística, a gente entende que você já tem que ter isso ali. Você já tem que ter papel higiênico, você tem que ter sabonete, você tem que ter shampoo, você tem que ter absorvente para as mulheres, você tem que ter uma série de insumos que vão ser direcionados para o abrigo. Por isso que é importante você já ter esse número antes, porque se você já tem esse número antes, olha, eu tenho, sei lá, 20 famílias. 20 famílias vão ser 100 pessoas, preciso de 100 colchões, o número X de sabonetes, de detergentes, você vai ter um número ideal. O grande problema está que os abrigos eles são formados e ninguém sabe quantas pessoas tem lá. Então, naquele abrigo, quantas crianças tem? Quantos idosos tem? Quantas pessoas, né, mulheres e homens tem ali? O que eu vou precisar de insumo? Quantas máquinas de lavar que eu vou precisar? Então, isso tudo tem que ser pensado previamente. E isso facilita demais quando você monta uma situação como essa. Você pode ter um local lá guardado, uma carreta guardada, com todos esses insumos, chegar num local e montar. Você montar um plano modelo para isso, dar um abrigo temporário de maneira rápida. Isso seria o ideal, para que a gente não tenha esse caos de montar. É tão caótico, gente, que geralmente os abrigos eles começam a entrar na fase de normalidade na hora que já está na época de desmobilizar o abrigo, mais de 30 dias. Então, o ideal é que em 24 horas aquele abrigo tenha montado, esteja montado, 24, 48 horas esteja tudo montado, com a equipe definida, segurança, cozinheiros, equipe de limpeza, ou as próprias pessoas dividindo as suas tarefas ali. E além da casa de parentes, uma outra alternativa que existe é você colocar as pessoas em hotel, tá? Então é uma outra alternativa, hotéis podem ser mapeados, pode ser feito um contrato prévio entre prefeitura e a rede hoteleira para que você abrigue essas pessoas lá num aluguel social ou em outras situações. Tranquilo? Então, abrigo é algo difícil de ser gerenciado. Aqui a gente dá um overview sobre isso e que vocês possam ter uma noção, uma pequena noção de como melhorar ali essa gestão do abrigo temporário, beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre o ciclo de doação, tá? O problema que a gente tem no delay das doações.